Olá, olá, boa noite, boa noite. Vamos entrando. Eu entro sempre um minutinho antes para testar o áudio. Milena, boa noite, seja bem-vinda. Me deem uma sinalizada se vocês estão ouvindo bem. Oi, Vanessa! Me fala se vocês estão ouvindo bem. Gente, eu tô tossindo um pouquinho, tô com a garganta bastante irritada, então eu vou beber bastante água durante a live. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um feedback aí. Se o som tá bom. Arrumar minha franja. Tudo ok? Nossa, essa franja não quer ficar no lugar. Bom, 19 horas, então vamos lá. Vamos começar mais um episódio. Então sejam bem-vindos ao Corrigindo a Diástase. Aqui eu falo tudo o que você precisa saber na sua jornada, não só para corrigir a diástase, mas também para acabar com aquela barriguinha indesejada. Para quem não me conhece, eu me chamo Cris Alberti, eu sou especialista em diástase e também em exercícios para gestante, para mulheres no pós-parto. E o tema de hoje é muito interessante. Então, qual é o tema de hoje? Acabe com a diástase antes que ela acabe com a sua vida social. Mas o que é isso? Do que você está falando, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, sejam bem-vindas, vão chegando. Já mandem esse aviãozinho aí do lado, aqui embaixo, ó, para todo mundo que vocês acham que possa se beneficiar de alguma maneira desse conteúdo. Se você tem uma tia, uma sobrinha, uma prima, uma amiga, uma comadre, enfim, manda para ela. Esse é o tipo de informação que mulheres, o máximo de mulheres possível precisa ter acesso. Porque a gente sempre tem uma amiga que tá passando por isso, ou então tem alguém da família, né? Quanto mais a gente souber, melhor. Então vamos lá, por que eu escolhi esse tema? Porque, gente, vamos pensar o seguinte, tem muita gente que acha que a estética é apenas, tem muita gente que acha que a diástase é apenas uma questão estética. Mas tem também aquelas pessoas que acham que é apenas uma questão de saúde, tá? Então, é para essas pessoas que eu quero explicar bem isso, tá? Então, o assunto de hoje é para explicar todos os aspectos que envolvem a diástase, além da saúde. Então, a gente vai falar aí de vida social, do impacto que a diástase tem na vida das mulheres, tá? Não só das mulheres, né? Acaba tendo na vida das famílias, né? Então, na live de hoje, eu vou dizer que, para vocês, né? Que a diástase, ela vai muito além, né? Da questão da saúde. A saúde já é muito ampla, mas a gente vai falar de outras situações que vão além. Então, eu vou contar para vocês a história de uma aluna que ela me procurou porque ela tava com escapes de urina. E aí, na avaliação, a gente descobriu que ela tinha diástase e tal. E aí, a gente começou a fazer o trabalho. Mas o objetivo principal dela era conseguir trabalhar sem ter aqueles escapes de xixi. Ela era mãe de gêmeos. E eu comecei a fazer o trabalho com ela e tal. E aí, eu sempre tiro foto, gente. A gente precisa tirar a foto do antes. Independente se a pessoa está sendo atendida presencial ou de forma online, ou está fazendo algum curso nosso, tirar a foto é fundamental. Por quê? Porque a foto vai te dar o parâmetro de comparação. Como é que você vai saber se melhorou a situação se você não tem uma foto para comparar? E acontece demais, mulheres que estão muito tristes com aquela situação, que estão muito infelizes, muito insatisfeitas com a situação da barriga, não querem nem tirar essa foto. E eu falo, você não vai mostrar pra ninguém, você vai tirar essa foto e vai deixar guardada no seu celular pra você poder comparar depois e ver o tanto que você evoluiu, ver o tanto que aquilo melhorou. Bom, voltando a essa minha aluna. A gente foi fazendo o trabalho, ela fazia os deveres de casa, ela era mãe de gêmeos, uma mulher que trabalhava muito. E a gente foi fazendo, e aí quando a gente acabou esse processo, e ela foi relatando melhora, né, ao longo do trabalho, e a gente foi fazer a foto de reavaliação. Quando a gente fez a foto de reavaliação, que eu mostrei pra ela, ela começou a chorar. Ela começou a chorar de feliz. Que ela falou assim, meu Deus, que ela tipo assim, ficou em choque de ver o quanto, primeiro, a postura dela tinha melhorado e segundo, a barriga dela. A barriga dela tinha praticamente desaparecido.
Inclusive uma gordurinha que ela tinha aqui atrás, na região, próximo da região lombar, aqui na lateral, que era por uma má postura, né? Por isso que é importante reprogramar o corpo, reorganizar o corpo. Aquela gordurinha que aparecia na primeira foto não tinha mais. E vocês vão dizer assim, ah, mas ela emagreceu, então. Não, ela não havia emagrecido. Inclusive, no meio do nosso trabalho, ela viajou de férias. E ela falou assim, não, eu me comprometo a fazer os exercícios mesmo nas férias. Então, ela não emagreceu pelo braço dela, a gente via na foto que não houve redução de gordura. Foi uma reorganização do corpo dela mesmo. E a barriga dela deu uma chapada. E ela ficou chocada com aquilo. E por que eu tô contando isso? Porque aquele não era o principal problema dela. Ela foi buscar pela saúde. A estética para ela não fazia diferença. E quando ela viu, ela falou, nossa, que sensacional! E acaba que no dia a dia você não presta atenção, né? A gente tá na correria, ou a gente tá acostumada com aquela imagem que vê na frente do espelho, você não vê muita diferença. Então, olhar as fotos naquele dia foi bem chocante pra ela e foi emocionante pra mim. E ela ficou extremamente feliz. Ela falou, nossa, eu vim buscar a solução de um problema de saúde e ganhei uma reorganização do meu corpo, esteticamente falando, eu ganhei um prêmio, né? E eu sei que depois disso, olha só, isso foi o start. Quando ela viu que era possível, com pouco tempo de exercício, fazer aquela transformação tão grande no corpo dela, ela começou a mexer em outras coisas. Ela começou a se alimentar melhor, pediu para trocar o turno de trabalho, para ela ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E também ela começou a fazer exercícios de forma regular. Ela não conseguia fazer todos os dias da semana, porque ela trabalhava em esquema de plantão, mas a gente se comunica até hoje. Ela treina 3 vezes por semana, exercícios, faz musculação e tal, e cuida da alimentação. Então, assim, foi o start que ela precisava para realmente ela mudar a vida dela. E ela fala que hoje ela é uma mulher muito mais completa, muito mais plena e muito mais feliz. Olha só, e ela não foi me procurar para corrigir a diástase, porque isso não era uma coisa que estava incomodando ela, e sim a questão da incontinência urinária. Não era nem incontinência urinária, ela tinha uma perda discreta de urina em alguns momentos, tá? Bom, vocês já sabem, né, que a pessoa que tem diástase, ela provavelmente vai ter os problemas de escape de urina, podem estar associados, ela pode ter dores nas costas, ela pode ter uma má postura, ela pode ter dor na relação sexual, ela pode ter problemas de gases, problemas intestinais, tudo isso vindo junto com a diástase. Então isso envolve toda a questão de saúde. Mas eu recebi uma pergunta essa semana que eu achei muito interessante. A pergunta foi a seguinte, eu vou ler aqui. O corpo influencia na autoestima ou é tudo uma questão de ponto de vista? Eu achei essa pergunta sensacional. Por quê, gente? Quando a gente não está bem, quando a gente olha no espelho e não gosta do que vê, isso influencia sim na nossa vida. Porque quando a gente fala em saúde, a gente tem que incluir todas as esferas, inclusive a saúde mental. Quando a gente não tá bem, a gente tende a ficar mais tristinha, mais fechadinha, ou então mais mal-humorada, mais... como é que eu vou dizer? Mal-humorada é a palavra mesmo. Mais grosseira, talvez, com as outras pessoas. Porque a gente não tá feliz com aquilo que a gente tá vendo, né? Então, o corpo, ele não é apenas uma questão de ponto de vista. Por que eu falo isso? Eu já tive acima do peso, né? E pra mim não existe uma pessoa que está acima do peso e que diga, eu estou feliz assim. Por quê, gente? Quando a gente vai comprar uma roupa, você que tá aí me assistindo, você já passou por isso, né? A gente vai comprar uma roupa, entra no provador, prova aquela roupa não cai bem. Aquela roupa não fica legal. Ou então você entra com tamanho 44 não entrou nem na coxa. Tem que pegar 46, 48, né? Então, não é legal, a gente não se sente bem, né? Então, a beleza, ela realmente importa. Hoje até eu fiz um story, onde eu tava me maquiando pra sair pra atender a Araceli, que era a minha primeira aluna da manhã hoje. Falando que isso é um ato de servir. A gente se veste, a gente se arruma, a gente se maqueia, sei lá, para o outro. Imagina se eu chego lá pra atender ela toda descabelada, com a roupa suja, roupa amassada, roupa rasgada. Não é isso. A beleza realmente importa. E não tô falando que eu preciso estar na melhor roupa, com a melhor maquiagem. Não, uma arrumadinha simples. Eu brinco com um tapa na peteca simples, já é o suficiente.
Então, quando a gente não está bem com o nosso corpo, quando a gente às vezes não consegue nem se olhar no espelho, como muitas alunas relatam, eu não consigo me olhar no espelho mais, porque eu não gosto do que eu vejo. Então, isso não é uma questão de ponto de vista. É uma questão realmente de que esse não estar bem com o corpo influencia na vida da pessoa, tá? Eu, como mulher, posso falar isso, que foi o que eu senti quando eu me olhei no espelho e vi aquela barriga daquele jeito, e a postura e tudo alterado, e eu falei assim, nossa, e agora? Né? Então a gente começa meio que evitar o espelho. Então, gente, a saúde plena, ela envolve o nosso corpo todo, a nossa saúde, o nosso bem-estar como um todo. E a estética, o estar bem, é uma esfera da nossa saúde. A gente tem que pensar o ser de forma holística, ou seja, tudo que envolve o ser, né? Não é apenas braço, barriga, cabelo, não, é o todo, inclusive a saúde mental. Então a Organização Mundial da Saúde fala, né, que fala muito sobre isso, e a saúde mental faz parte disso. E quando a gente não tá bem, quando a gente não gosta daquilo que a gente vê no espelho, realmente a gente se sente para baixo, a gente se sente diminuída, e isso vai afetar os nossos hormônios. Então uma simples postura, né, recolhida aqui, uma postura cabisbaixa, ela é capaz, sim, existem estudos que mostram de alterar a produção de certos hormônios. Então eu preciso acordar, eu preciso abrir o peito, eu preciso acordar para a vida, chamar, estimular o meu timo, para que eu tenha essa sensação de bem-estar. Tá? Então o corpo sim influencia, e é um círculo vicioso, gente. Quanto mais parada você fica, quanto mais infeliz você fica, mais naquela zona, você vai buscar outras coisas para se manter naquela zona de conforto. Então você começa a comer mais ou beber mais. E como eu já falei pra vocês, eu sou comedora compulsiva e eu sei muito bem do que eu estou falando. A gente fica presa naquela roda, né, do mesmo ali, buscando conforto no chocolate, buscando conforto no biscoito, buscando conforto em outras coisas. Sendo que, na verdade, a gente tá muito triste, muito desapontada e muito chateada com a nossa aparência física, tá? Mas isso vamos deixar, vamos continuar falando. Bom, então, não é uma questão de ponto de vista, tá? É uma questão de que realmente os estudos mostram pra gente que uma postura alterada, uma insatisfação com o seu corpo vai também alterar, por exemplo, a produção hormonal. E isso vai fazer mal pra nossa autoestima, tá bom? Deixa eu ver se tem próxima pergunta aqui. Quando a diástase começa a afetar a vida social das mulheres, né? Que é o tema principal dessa live. Bom, gente, eu vou contar pra vocês algumas histórias, tá? Então, a primeira história que eu vou contar pra vocês é de uma aluna minha que não estava mais gestante, porém ela continuava usando roupas de gestante para disfarçar. Ela achava que ela disfarçava a barriguinha dela usando as roupas de gestante. E ela entrou no metrô aqui no Rio, e entrou no metrô e tal, e aí rapidamente um rapaz levantou e cedeu o espaço para ela, cedeu o lugar para ela e falou assim: você está carregando um bebê, então a preferência é sua, e sorriu para ela. Ou seja, ele teve uma atitude maravilhosa, só que ela falou que naquele dia ela se sentiu tão diminuída, tão incomodada com aquilo, porque ela até estava acostumada a ser confundida com gestante, mas a maneira com que o rapaz falou, e ele falou alto, né, então todo mundo olhou para ela. E na verdade ela falou que se sentiu muito mal, porque ela recebeu um benefício que seria direcionado a uma gestante, porém ela não estava gestante, ela estava sim barriguda, ela estava assim com aquela barriga de grávida ainda, e ela não tinha feito nada. E ela estava literalmente empurrando com a barriga a busca por uma solução para aquele problema. Então ela falou que esse dia caiu a ficha dela. O dia que ela realmente foi confundida com uma grávida e que esse rapaz falou isso de forma... Em nenhum momento o rapaz foi grosseiro, tá, gente? Mas o fato dele ter falado isso alto, ela ouviu de uma outra forma e se sentiu extremamente incomodada. Então pense, a vida social, o que essa mulher já estava evitando de coisas, como ela se sentiu ali diante de todas aquelas pessoas. Então isso é, sim, um prejuízo à vida social dela, né? Sabe-se lá o que mais ela evitou, né? Por conta de estar com essa barriga parecendo de grávida, né? Outra situação que eu vou contar pra vocês é de uma aluna, assim, a gente até chorou junto nesse dia. Ela se escondia do marido.
Então, como assim se escondia do marido? Ela não trocava de roupa na frente do marido, ela não tomava banho na frente do marido, ela tinha pouco tempo de casada, era o primeiro filho, e ela tava, assim, muito incomodada com a aparência. Ela, tipo, achava que se ela aparecesse de luz acesa na frente do marido, ele ia olhar diretamente pra barriga ou pra como ela estava, e ela não estava satisfeita nem um pouco com aquilo. Então, ela evitava, ela se escondia dele, ela não trocava de roupa na frente dele. E na hora do sexo, luz apagada, inclusive ela fugia, né? Porque ela não se sentia mais confortável, ela não se sentia à vontade. E ele, inclusive, tinha o costume de deitar, né, de conchinha e passar a mão na barriga dela. E ela falou que aquilo doía na alma quando ele passava a mão na barriga e aquela barriga tava toda estranha, né, toda frouxa. E ela tinha diástase, sim, e ela não tinha feito nada ainda pra melhorar aquilo. Então, assim, é um problema seríssimo. Porque não é um convívio social com outras pessoas, era a intimidade com o marido dela, com o próprio marido dela, né? E quem aí que tá escutando, que não tem diástase, mas tá acima do peso, então tem uma celulite, né? A gente fica realmente incomodada, a gente fica envergonhada com relação ao próprio marido, né? Então isso é muito mais comum do que a gente pensa, mas algumas abrem o coração. E nesse dia, com essa aluna específica, eu chorei junto com ela, porque era uma menina nova, pouco tempo de casado, e eu falei, não, a gente vai reverter isso e você vai ficar linda, vai se sentir segura pra aparecer novamente do jeito que você quiser na frente do seu marido. Tem mais casos, tá, gente? Vou só tomar uma aguinha que a tosse tá pegando aqui. Teve um outro caso, a gente faz umas pesquisas dentro do Diástase Sem Neura, sobre o que a pessoa tá buscando, né, qual foi o maior... enfim, o que motivou ela a estar ali no programa, né? E essa história foi bem chocante. Uma mãe, acho que se não me engano ela tinha 3 filhos, e ela falou que o sonho dos filhos era viajar pra praia, fazer uma viagem pra praia, mas que ela não se sentia à vontade, pelo contrário, a palavra dela foi, eu me sinto um monstro. E eu não me sinto confortável em ir à praia, porque a minha barriga é uma coisa que me incomoda muito. Biquíni nem pensar, maiô também não tem condições. Então eu venho adiando esse sonho dos meus filhos, esse sonho da minha família, porque eu não quero colocar uma roupa e me expor. Então pensa a dor dessa mulher, né? É um sonho de família, é uma coisa normal, uma coisa corriqueira, as famílias quererem ir à praia no verão, né? As crianças e tal, para quem mora longe da praia. E ela simplesmente fica evitando isso, fica fugindo disso, não tem esse prazer de levar os filhos à praia, porque ela não se sente confortável com a situação em que ela está, com a maneira que ela está, né? Então, assim, é um prejuízo muito grande, né, gente? É uma dor muito grande você deixar de fazer alguma coisa, deixar de ir sei lá, uma piscina, a própria praia, ou fazer uma viagem a Quantas mães acontece isso? Até viajam, porém não fica na beira da piscina, fica de roupa enquanto o marido entra na piscina com a criança. Isso é muito comum, acontece demais. A gente ouve relatos assim aos montes. Outro relato de uma aluna minha, que também me chamou muita atenção, foi de uma festa que ela foi e tirou várias fotos, né, e tal. E aí entra aquela questão que eu falei pra vocês, quando a gente não tá bem, a gente foge de fotos, né? E ela tava muito arrumada, tirou fotos no tal do casamento, e aí quando ela foi ver as fotos, ela falou que, tipo, olhou e tomou aquele choque de realidade. Nossa, como eu estou mal. A postura dela não estava legal, ela não gostou de nada do que ela viu naquelas fotos. Então ela foi numa festa, que era um motivo alegre, uma coisa feliz, tirou foto com as pessoas da família, com os amigos, mas quando ela olhou aquilo, ela se chocou com o que ela viu. E ela falou que ficou tão triste, e chorou muito, se sentindo Qual mulher não fez isso, né, gente? A gente se sente a última das mulheres. E ela falou que não postou nenhuma foto, que simplesmente apagou aquilo da memória dela de tão mal que ela se sentiu ao se deparar com a realidade. E eu volto a falar, muitas mulheres quando começam o trabalho não querem tirar essa foto inicial, porque elas não querem nem se encarar, elas não querem nem se olhar do jeito que elas estão. Vamos lá. Casos de pessoas, de mulheres que relatam terem cancelado jantares, festas, porque na hora em que iam colocar roupa se sentiam super mal,
né? E não, enfim, acabavam fugindo de eventos sociais porque não se sente confortável, não se sente segura da forma em que elas estão. E aí mesmo colocando cinta, mesmo colocando uma série de coisas para disfarçar, não tem jeito, né? A pessoa não está bem. Então, para vocês verem o quanto um problema, né, a diástase pode influenciar também em outras áreas da vida, que é essa questão social, que é muito importante. Nós somos seres sociais. Nós fomos feitos para nos relacionarmos, né? Eu falo que a gente nasceu para o movimento e para relacionamentos, né? Dentro de casa, fora de casa, nós precisamos disso, isso faz parte da gente. Então a pessoa vai se isolando, vai se fechando e vai se deprimindo por conta de não estar bem consigo, não estar bem resolvida com aquela situação. Desculpa, gente, mas a tosse tá imperando por aqui. Bom, e o que que uma mulher dessa deixa de viver, né? Quantas oportunidades, quantas alegrias, quantos sorrisos no rosto do filho, essa mãe que não tem coragem de ir à praia, né? Quantos sorrisos no rosto dos filhos ela tá deixando de ver. Quantas coisas maravilhosas essa menina nova, recém-casada, tá deixando de viver ali com seu marido, com seu filho, porque tá com vergonha do seu corpo. Então, assim, quantas coisas a gente deixa de viver, a gente deixa de experimentar, quantas coisas naquele momento presente, você não sabe se você vai ter uma segunda chance. A gente nunca sabe se vai ter uma nova chance de fazer determinada coisa. O momento que existe é o momento presente. O que já passou é passado. O que está por vir, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas o que essa pessoa está perdendo nesse momento presente? Porque ela não está se sentindo bem. Com uma coisa que tem solução, né, gente? Não é uma coisa assim que, não tem como corrigir. E aí eu vou contar pra vocês a história bem sensacional. Eu contei histórias tristes. Agora eu vou contar uma história bem sensacional. Eu tive uma aluna que ia fazer a cirurgia de abdominoplastia e fechar a diástase na agulha ali, né? Porque aí sim, na cirurgia você fecha, porque você acaba com aquela distância. E aí, só que ela não ia fazer imediatamente, ela ia fazer 6 meses depois. E eu conversando com ela e tal, falei, poxa, mesmo que você vá fazer uma cirurgia, você precisa fazer exercícios. Porque os exercícios vão trazer qualidade para o seu tecido, você vai ter uma recuperação melhor, né? E mesmo que você faça abdominoplastia, você precisa do exercício para recuperar a função dos músculos. Isso a cirurgia não vai devolver. E eu fiquei conversando com ela e falei, dá uma chance, você tem 6 meses para cirurgia, me dá uma chance. Vamos fazer exercícios. E foi assim que a gente fez. E ela começou a fazer os exercícios, a gente tirou a foto inicial, e ela começou a fazer os exercícios, ela fazia os deveres de casa, era muito dedicada, mesmo não tendo muita esperança. Depois ela falou pra mim que ela não tinha grandes esperanças. E a gente foi. Quando acabou, a gente fez durante 15 semanas exercícios. E aí a gente fez a foto da reavaliação. E ela ficou super feliz, e ela já estava feliz, já estava muito satisfeita com a evolução. E aí a gente fez as fotos, ela olhou e falou assim, Cris, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu desisti de fazer a cirurgia. Eu falei, eu fiquei tão feliz, fiquei super, né, empolgada. Eu fico muito feliz quando as mulheres apresentam um resultado legal, né, e evitam a cirurgia. A cirurgia, ela é caríssima, ela tem riscos, fica uma cicatriz, né, tem todo um pós ali que precisa de muito cuidado. E ela é uma mãe de 2 crianças que exigiam cuidado ainda, ela ia ter um pós muito difícil. E aí passou, acho que uns 15 dias mais ou menos, ela virou pra mim e falou assim, e vou te contar o que eu fiz com o dinheiro que eu reservei para a abdominoplastia. Eu falei, vai fazer uma plástica em outro lugar. Ela falou, não, eu vou renovar, na verdade ela já tinha renovado o guarda-roupa dela, ela tinha uma amiga que era personal style. E ela nunca tinha feito aquele teste de coloração pessoal. A autoestima dela tava tão lá em cima que ela fez o teste. Ela renovou o guarda-roupa dela e ela falou que parte do dinheiro ela fez o Botox pela primeira vez e parte do dinheiro ela reservou para fazer uma viagem com o marido. Então ela deixou os filhos com a mãe ou com a sogra, não lembro, e ela fez uma viagem com o marido. Então pensa, o dinheiro que ela ia gastar numa cirurgia que tem risco, que tem pós-cirúrgico, que tem cicatriz, né? Ela pegou esse dinheiro que ela tinha guardado, eu não sei quanto era, gente, eu não sei quanto seria a cirurgia dela. Renovou o guarda-roupa dela, fez Botox pela primeira vez, porque ela estava se sentindo o máximo de mulher, e fez uma viagem sozinha com o marido, depois de anos, né, com filhos, acho que o filho dela, o mais velho, tinha 7 anos, se eu não me engano.
Então, assim, foi sensacional. Então, vocês olhem, assim, de uma pessoa que estava desesperançosa, insatisfeita, que já não cuidava muito nem dela, da alimentação, maquiagem, não fazia botox, nada disso. Tudo isso mudou quando ela viu uma recuperação daquela diástase, como ela viu que o corpo dela mudou naquele pequeno espaço de tempo. E ela optou por não fazer a cirurgia, ela viu que não valia a pena e pegou esse dinheiro todo e investiu nela, né? Fez o teste de coloração, comprou roupa, viajou com o marido, fez botox e é uma pessoa que hoje treina regularmente, é uma pessoa que tem uma vida super saudável e que tá super feliz. E ela já tinha mais de 40 anos, tá? Então a gente pensa às vezes numa menina mais nova e tal, não, ela já tinha 40 anos e deu uma guinada na vida por conta de ter corrigido uma diástase, gente. Então olha o poder que isso tem na vida de uma mulher. Quem é mulher sabe, eu falo assim, por menor que seja o seu incômodo, né? Ah, é um estômago alto, ah, é uma barriguinha de pochete, ah, é não sei o quê. Não importa, cada uma tem a sua dor e a gente precisa ouvir essa dor, né? Eu falo muito de mim com relação à mama. Eu, depois que amamentei, né, e aí entrei na menopausa, eu simplesmente, eu brinco e é real, ficou um couro pendurado. Foi isso que aconteceu. E essa era a minha dor. As pessoas falavam, ah, nem tá tão ruim assim. Tá, gente, pra mim tava. Eu fiquei praticamente 2 anos sem me olhar no espelho. Eu não tinha coragem de olhar aquela coisa murcha. Até que eu fui lá e fiz a cirurgia e coloquei a prótese. Então, assim, cada mulher sabe aonde a sua dor dói, né? Seja um estômago alto, seja uma pochete, seja uma barriguinha mais protusa. A gente sabe quando aquilo tá incomodando. E a gente acha que tá todo mundo olhando para aquilo. E a gente se sente incomodada com aquilo, né? Então eu lembro que eu colocava roupas que, tipo, chegassem até aqui em cima, porque eu não queria nem que... Era horrível. Era realmente aquele pedaço de couro pendurado. Então, independente do tamanho dessa diástase, independente do tamanho dessa barriga, se a mulher não está feliz com aquilo, tem que buscar a solução para aquilo, né? Porque a gente é que sabe aonde o calo dói, aonde o sapato aperta, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, diante dessa história que eu contei para vocês da minha aluna, eu te pergunto, será que vale a pena você investir tempo e dinheiro para corrigir uma diástase? Por que será que vale a pena isso? Olha a mudança de vida que essa mulher teve, olha a mudança de qualidade de vida que essa mulher teve. E o investimento que ela fez para corrigir a diástase foi infinitamente menor do que o dinheiro que ela gastaria numa cirurgia. Porque uma cirurgia dessas você não pode fazer em qualquer lugar com qualquer profissional. Você precisa investigar muito, você precisa passar por 2, 3 opiniões, procurar pessoas que já tenham feito cirurgia com aquela pessoa, né? E mesmo assim dá o risco de não dar certo, né? A primeira cirurgia de mama que eu fiz foi o caos, tá? Foi a pior coisa que eu fiz. E o médico era muito bem recomendado, tá? E eu passei 2 anos olhando para aquelas cicatrizes horríveis e fugindo do meu marido, fugindo do espelho, porque ficou horrível. Até que eu tive que passar 2 anos depois por uma nova cirurgia para reconstituir as cicatrizes da primeira cirurgia. Então, assim, esse negócio de cirurgia é complexo. Nem sempre você vai dar de cara com uma coisa que você olha e fala, nossa, ficou sensacional. Sou mãe de trigêmeos. Tenho 45 anos e uma barriga de 4 meses. Você acha que é possível modificar? Claro que é! 45 anos, nossa! A gente já teve alunas de 60, 70 anos. Seu corpo está vivo e em constante renovação. Basta que ele receba o estímulo correto e você vai ter resultado. Pode ficar tranquila. Bom, a próxima live tem um tema também muito legal. Eu vou falar o que você precisa saber para corrigir de vez a diástase. É isso que a gente vai falar na próxima live. E quando é essa próxima live, Cris? A próxima live é na quinta-feira, às 19 horas. Sempre, gente, esses episódios acontecem na segunda, às 19 horas, e nas quintas-feiras, 19 horas, tá? As lives são rápidas, são lives de meia hora, né? E o objetivo é esse, é trazer o máximo possível de informações atualizadas e de qualidade para vocês nesse tema, não só envolvendo a diástase, mas também aquela barriguinha indesejada. Porque muitas mulheres no pós-parto não têm diástase, porém permanecem com aquela barriga por muito tempo, por uma incompetência abdominal ou por um problema postural. Então é isso que a gente aborda nesses episódios, tá bom?
Olha, eu agradeço de coração. Ai, peraí que tem uma pergunta. Estou fazendo os exercícios com a Cris e amando. Impressionante como sentimos o abdômen ativar e fortalecer com exercícios simples. É isso, Monique. São exercícios simples e são em pouco tempo, gente. Você vai investir 15 minutos do seu dia. Cris, quem tem diástase do tipo cone, exercícios pode resolver? Claro que pode. Porque você tem uma diástase, você tem uma fragilidade no tecido associada a uma pressão muito grande, por isso que forma o cone. A gente consegue sim, tranquilamente resolver isso. Também estou mais atento ao meu corpo. Exato, a gente resgata aquela coisa da consciência corporal. Mima, o que acontece? A gente primeiro precisa identificar o problema. Você já falou, você tem a diástase. Depois, a gente precisa reorganizar esse seu corpo, tá? Esse cone, ele tá sendo formado por um excesso de pressão no local errado, tá? Então, identificou, a gente vai acordar essa musculatura, você não tá tendo a contenção dessa musculatura. Depois, a gente vai reorganizar o seu corpo e, por fim, tonificar, para que esse cone não aconteça mais. Tenho diástase com hérnia umbilical. Tudo bem, não tem problema nenhum. Inclusive, essa aluna que ia fazer a cirurgia, que eu contei, que ela renovou o guarda-roupa e tal, ela tinha uma hérnia umbilical que praticamente desapareceu. Não é que os exercícios vão resolver a hérnia, mas como você vai diminuir a pressão ali no local fragilizado, essa hérnia passa esteticamente a não incomodar. Então, se for uma hérnia que não está inflamada, que não tem nenhuma... não está extravasada, você não vai precisar fazer nada. Você vai poder conviver com ela. Desculpa. Ai, gente, essa tosse tá terrível. Voltando. Se é uma hérnia que não está extravasada e que não está inflamada, esteticamente você vai ter uma melhora muito grande nela, tá? Vocês têm mais alguma pergunta? Bom, então, na live da semana que vem, não. Na live que vem, na quinta-feira, eu vou falar o que você precisa saber para corrigir a sua diástase. Vou falar o passo a passo. Tá bom, gente? Agradeço de coração a todas vocês que estiveram aqui. Agradeço a quem vai assistir essa live gravada. Eu realmente não tenho condições de continuar a live, porque minha garganta tá falhando muito. Tô animada. Oh, que maravilha, que maravilha. Então, na quinta-feira, às 19 horas, eu espero vocês aqui de novo e a gente vai continuar nessa jornada de falar tudo o que vocês precisam saber para corrigir essa diástase, corrigir essa barriguinha indesejada, melhorar essa postura e trazer mais segurança, mais autoestima, mais qualidade de vida. Vocês viram na live de hoje que não é apenas uma questão de saúde, não é apenas aliviar as dores nas costas, aliviar o escape de xixi, também uma questão maior, uma questão de autoestima, uma questão de vida social. Não esqueçam das coisas que eu falei aqui, das coisas que as pessoas evitam fazer, né? Porque não estão se sentindo bem, então a gente acaba fugindo. E na verdade a gente não tem que fugir. Identificou o problema, a gente tem que encarar de frente e resolver o problema. Tá bom? Obrigada a todos vocês e eu espero vocês na quinta-feira, às 19 horas, pra gente falar o que você realmente precisa saber para corrigir a diástase. Beijos!